Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Celebrou-se a 9 de maio o Dia da Europa. Hoje, em Nós, a Europa, o essencial de uma conversa partilhada com Marco Teles, coordenador do Centro de Informação Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Que sentimento têm os europeus em relação à União Europeia? Marco Teles, quer começar? Bom, isso é aquelas questões que nós socorremos logo da estatística, não é? E para dizer que, com base na estatística, de facto, a imagem da União Europeia para os europeus é essencialmente uma imagem positiva. Portanto, a nível da União Europeia, 40% dos europeus manifestam uma imagem positiva. Ainda assim, poderia obviamente ser um resultado melhor, e essa imagem positiva da União Europeia, no caso português, ainda sai reforçada para os 53%. Portanto, são os valores que vamos tendo, são os valores também que mostram que tem havido uma melhoria no sentimento de pertença também à própria União Europeia, na medida em que, se nós olharmos para este mesmo indicador no passado, esta imagem da União Europeia já teve, em momentos menos bons, na altura da crise, a rondar os 19%. Portanto, nós estamos, de facto, a caminhar desse ponto de vista no bom sentido. Doutora Ana Rita Barros, é importante celebrar este Dia da Europa, ajuda também a aproximar os cidadãos da União Europeia. Este dia que na sua gênese tem uma declaração, a Declaração Schuman, não é? Exatamente. Penso que aproxima, mas cada vez mais são precisas decisões a nível das instituições europeias para aproximar os cidadãos deste ideal europeu, digamos assim. Porque apesar das estatísticas favoráveis que o Dr. Marco acabou de frisar, os cidadãos sentem-se cada vez mais longe dos poderes de decisão. Daí algumas medidas emblemáticas até tomadas pela Comissão e pelo Parlamento recentemente, mas é sempre bom recordar os primórdios, porque as atuais gerações já não se lembram. Sim. Já não se lembram do 9 de maio de 1950 e de facto foi uma data que devemos recordar sempre, porque conjuga a visão de Jean Monnet, um grande visionário, digamos assim, com um político, Robert Schuman. E Jean Monnet, de facto, a quem se atribui a escrita da dita declaração, percebeu a necessidade de uma Europa reconciliada consigo própria. Monnet sabia que os governos não abdicavam da sua soberania, como hoje em dia também não abdicam, e que a integração europeia completa era uma questão ilusória. Portanto, daí na Declaração Schuman estar bem explícito que a Europa não se fará de uma só vez, mas de pequenos passos. A ideia da Europa tem que ser lembrada e este ideal tem que ser lembrado todos os dias, porque são precisas aquilo que se dizia também na Declaração, realizações concretas. Os cidadãos têm que sentir esse ideal europeu, essa proximidade, e que a Europa de facto lhes traz mais qualquer coisa no dia a dia. Essa solidariedade de facto que referia à célebre Declaração Schuman. O Dia da Europa é então um dos símbolos da União Europeia e é uma oportunidade para desenvolver atividades várias que penso têm como grande objetivo esse aproximar os cidadãos europeus, talvez até os mais jovens, do que é esta Europa. Marco Teles. Eu, complementando o que a doutora Ana Rita estava aqui a referir, e no seguimento do pensamento do Robert Schuman e de Jean Monnet, no fundo, o Sr. Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, dizia o ano passado, no seu discurso sobre o Estado da União, dizia que a Europa não é um dado adquirido. Portanto, a Europa continua a ser uma opção. Portanto, é exatamente de acordo com o que a doutora Ana está a referir, que precisamos continuar a trabalhar. Portanto, não é um projeto acabado. É um projeto, é tipicamente aquela casa
que nós costumamos ver com o terraço e com o ferro à vista, a pensar no futuro, no futuro andar que irá surgir. Portanto, é um projeto que de facto não está acabado e por isso mesmo esta necessidade de estarmos continuamente a trabalhar para que o projeto continue. E, como a Marta referiu e com toda a razão, trabalhar de uma forma muito especial junto dos jovens, porque, pegando naquilo que a doutora Ana disse, efetivamente, bom, para os jovens falar do 9 de maio de 1950, a declaração, é qualquer coisa muito remota. Aliás, nós já estamos a chegar ao ponto em que falar do 1 de janeiro de 86, da entrada de Portugal na União Europeia, que também já não diz muito, ou seja, nós estamos agora a trabalhar com uma geração que não conhece o país no período antes da entrada na União Europeia. E, portanto, nós estamos a falar naquela típica comparação que nós temos numa conversa de café, dizer, mas antes, para passar a fronteira, a dificuldade que era, e que agora as facilidades que nós temos de circular livremente é uma das grandes conquistas. Aliás, é um dos aspectos mais valorizados pelos europeus, é esta possibilidade de livre circulação pelos Estados-membros. Possivelmente, este é um elemento que, por exemplo, as gerações mais novas, se calhar não acham muito interessante do ponto de vista de não terem o termo de comparação. É um dado adquirido. É o risco que se corre de nós termos esses dados adquiridos e depois, se calhar, não valorizarmos tanto. Eu dou só mais um exemplo em relação a isto. Tem pouco mais, não tem sequer um ano, esta conquista fabulosa que foi o fim das taxas de itinerância, ou roaming que nós sabemos. Bom, claro que agora andamos todos satisfeitos e eu reconheço que é uma conquista enorme da União Europeia, não das operadoras da União Europeia, é bom que se explique. Mas que é uma conquista enorme. Bom, possivelmente daqui a 2, 3 anos já ninguém se recorda desta questão. É preciso, se calhar, ir relembrando. Que foi um processo longo para já, não é? A importância da história. A história não pode desaparecer. Nós temos que sempre fazer chegar determinados pontos-chave da história para valorizarmos o que nós temos hoje. Mas a União Europeia tem que se fazer perceber aos cidadãos. E, de facto, são os cidadãos mais esclarecidos que são os votantes. E é isso que é importante. E são eles que depois elegem aqueles governos que têm as posições anti-União Europeia. Devemos começar por aí. O esclarecimento dos cidadãos de base, de jovens e menos jovens, de todos os votantes, que façam sentir que, de facto, estas conquistas como o roaming e outras são conquistas da União Europeia, que ninguém fala. Nem as próprias operadoras, o ano passado, comunicaram em termos de marketing como tal, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Nós sabemos como é que é. Os próprios governos não o fazem. Já dissemos aqui mais do que uma vez, quando as situações são boas, são iniciativas dos governos nacionais. Quando são menos boas, são iniciativas europeias. E é, de facto, essa imagem que muitas vezes passa para o cidadão. Cada vez tem acesso aos meios de comunicação mais diversos e que isso faz a opinião pública. É preciso aproximar os cidadãos, os jovens, os menos jovens, os jovens do euro. Já dizia que eram os jovens do euro, já agora. Já nasceram pós-99, já nem sequer são os da entrada de Portugal. E que têm que perceber que, de facto, a essência está ali. E o que é que se passou antes para dar origem a esta declaração Schuman, porque a ideia de uma Europa não vem no pós-guerra, pós-segunda guerra, já, entre as guerras também já havia essa ideia de uma Europa unida, de uma Europa dos cidadãos, de uma Europa de solidariedade, de uma Europa de paz, que é no fundo o grande tributo da Europa aos cidadãos europeus e à paz. Marco Teles diria informar, quer dizer, insistir. Sem dúvida. Em relação a estas conquistas. Concordo em absoluto. Quanto mais as pessoas estiverem informadas sobre o que é a União Europeia, menos risco nós corremos todos com, por exemplo, os discursos populistas muito em voga. E isso é fundamental que as pessoas estejam de facto devidamente informadas, aliás até porque, e é um trabalho que tem que ser obviamente contínuo, mas diria que estamos a atravessar agora uma fase crucial e acho que o trabalho tem que começar já a pensar no momento alto que são as eleições de 2019. Não é de esperar para março, abril ou até o mês de maio, em plena campanha eleitoral, para esclarecer as pessoas sobre o que é o Parlamento Europeu e sobre o que é o papel desta instituição e do trabalho que os parlamentares lá fazem. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser começado com bastante antecedência, antes de entrarmos no período
das campanhas propriamente ditas, que é na altura em que se discute menos o que verdadeiramente interessa. E, portanto, esse é um trabalho que tem que ser feito já com alguma antecedência, com alguma preparação, sobretudo a pensar, digo eu, a doutora Ana Rita falava obviamente dos jovens, menos jovens, com certeza que sim, abrange toda a gente, mas há aqui uma franja muito especial que acho que merece algum cuidado, que são aqueles que vão votar pela primeira vez. Para já só se consegue convencê-los a participar numa eleição deste género se realmente conhecerem o que é o Parlamento, o que faz esta instituição, o que é que esta instituição, por exemplo, em que medida que ela pode ou não interferir no meu dia-a-dia, se é importante ou não. Se nós conseguirmos passar essa mensagem, com certeza que nós vamos conseguir sair daquele cenário horroroso de 2014, que foi termos 33% de participação, que é, francamente, não é a pior da União Europeia, longe disso. E a nível europeu foi pouco mais de 40, salvo erro, 41, 42, andamos por aí. Portanto, continua também a ser uma taxa francamente baixa e é bom nós recordarmos este pequeno pormenor, não é? Ainda é a única instituição europeia para a qual nós podemos participar diretamente, elegendo diretamente os representantes. É curioso, se me permite só este apontamento, para dizer que, outra vez, ainda há estatística. Um dos problemas também que os cidadãos referem é 50% dos europeus consideram que a sua voz não se faz ouvir, portanto, nas instituições europeias. Apenas 40 e poucos % acham que sim, que a sua voz conta e, portanto, tem algum efeito prático. 50% acha que de facto não. Mas, curiosamente, quando temos este momento alto que são eleições europeias, não há essa vontade na participação. Mas há outras formas de participar, doutora Ana Rita Barros. A iniciativa dos cidadãos, que foi uma prerrogativa do Tratado de Lisboa que está em vigor, em que um conjunto de cidadãos de vários países, representativos da União Europeia, podem apresentar propostas, e têm apresentado, sobre alguns temas, para que a Comissão faça uma legislação, depois dará lugar a uma diretiva nessa matéria. É uma das formas. Mas não há dúvida que as eleições são muito expressivas e são importantes. Aliás, pegando um pouco numa decisão das instituições europeias desta semana, exatamente com base neste não acreditar na Europa, e também nos jovens de 18 anos, é uma iniciativa da Comissão que anunciou que a partir de junho, entre os dias 12 e 16 de junho próximo, os jovens com 18 anos, só esses, que tenham 18 anos em 1 de julho próximo, podem candidatar-se através do Portal Europeu da Juventude, em português também, para obter um bilhete gratuito para viajar interrail na Europa nos meses de verão. É uma iniciativa apoiada por uns. Mesmo alguns parlamentares europeus apoiaram, outros nem por isso, disseram não. Mas, de facto, penso que é uma decisão emblemática e que tenta aproximar os cidadãos, os jovens, os que vão votar, não é? Pela primeira vez, dessa imagem de uma Europa burocrata com orçamentos rígidos, com uma saída em breve de um Estado significativo, enfim, mas penso que é uma iniciativa emblemática que de facto aproxima os jovens e os jovens votantes das instituições europeias. Neste Dia da Europa, 9 de maio de 2018, o que é que se aponta como as grandes reformas que são necessárias na União? São muitas e, portanto, desde a ideia do Ministro das Finanças para a Zona Euro, um orçamento para a Zona Euro, há alterações no Banco Central Europeu, cujo presidente vai sair dentro de um ano, enfim. Mas tudo isso é um caminho que faz pensar que os Estados da União Europeia terão que abdicar da tal soberania. Nem todos estão dispostos, não é? Mas se não passarmos para uma supranacionalidade, não é de facto viável a implementação das diversas medidas que são necessárias para o todo europeu. Não se pode ter nacionalismos, muito menos populismos nesta altura. Há que abdicar e passar para uma estrutura superior, do que o Erasmus é um exemplo, não é? O Erasmus é de facto um programa, ou se não o programa mais bem sucedido e mais bem percebido pelos europeus neste espaço, e uma das razões é a supranacionalidade. É o facto de ter equivalências, viajar, não nos esqueçamos que o Erasmus começou pelo ensino superior, e exatamente esse apelativo de fomentar o espírito solidário,
desenvolver o conceito e a interiorização de uma cidadania europeia, esse sentido de pertença à Europa, que os Estados também têm que beber muito do Erasmus para transformar isso em política. Não é fácil, não é fácil. No Erasmus. Como dizia um ex-presidente da Comissão Europeia, temos que caminhar para o federalismo sem falar nele. É essa a ideia de património comum europeu que possibilita uma experiência única e que deve ser também transmitida ao nível político. Eu se calhar numa abordagem um pouco diferente, que a doutora Ana Rita já focou os aspectos essenciais, em termos também do que seja, no meu entender, alguma prioridade, também tem a ver com, e quase que se volta fechando aqui o ciclo ao início do programa, portanto as instituições europeias, a União Europeia no geral, trabalhar um pouco a área da comunicação. Nós notamos este ano, a palavra do ano passado, foi de facto fake news. Já se percebeu que não se pode falar ou não se deve, recomendou o relatório de peritos não falar de fake news, mas de desinformação. Já se percebeu o impacto que essa desinformação pode ter e as consequências que elas podem ter. Aliás, outra vez a estatística, mas as pessoas preocupam-se e dizem que de facto a desinformação pode pôr em causa a própria democracia, o sistema tal como o conhecemos. E a própria Comissão tem manifestado a preocupação com esta matéria e tem até proposto medidas concretas recentemente em relação a isso. Até uma delas passa, pensando até na questão dos jovens e das escolas, de celebrar a Semana Europeia da Literacia Mediática. Isto no sentido de alertar para esta necessidade, realmente, como a doutora Ana Rita referiu no início do programa, hoje, de facto, se há coisa que ninguém pode reclamar é de falta de informação. A informação chove por todo o lado, nós temos informação no telemóvel, nós não temos mais que ir a uma biblioteca a procurar a informação, ela entra-nos na casa, ela está connosco a tempo inteiro nos smartphones e o problema não é a falta de informação, o problema é nós termos a capacidade ou não de realmente perceber da informação que nos chega qual é aquela que de facto é genuína e aquela que é ou é falsa ou está mal intencionada. E nesse aspecto acho que é preciso também trabalhar um pouco e obviamente que este trabalhar um pouco a comunicação não passa só pelo trabalho das instituições europeias, de instituições como por exemplo a Europa e da rede, outras redes europeias de informação, obviamente também aqui os meios de comunicação social e portanto, tudo isto tem que ser trabalhado de facto em conjunto para nós estarmos não mais informados, que acho que o problema é a falta de informação, mas melhor informados e sobretudo com informação fidedigna, segura, que nos dê de facto alguma confiança. Eu penso que a informação é preciso juntar a educação. As perspectivas do futuro são exatamente a educação é a questão-chave do conhecimento e a informação cria poder e o acesso às redes sociais também e de maneira que é esse conceito que se tem que trabalhar a vários níveis, porque a tendência é cada vez mais o poder dos cidadãos. Hoje em dia fala-se em cidades, já se falou em regiões, já se falou em estados, mas hoje em dia são as cidades e esse empoderamento, que é uma palavra traduzida para o português do inglês, não é? O empoderamento dos cidadãos, que é fruto do aumento do nível de vida, da evolução das tecnologias, que é muito importante trabalhar, porque o empoderamento dos cidadãos tira o monopólio da política aos políticos e o monopólio da informação aos meios tradicionais de comunicação. E aumenta a liberdade de expressão, mas acarreta, de facto, uma maior responsabilidade de uma democracia participativa, porque cria expectativas aos cidadãos e os cidadãos exigem isso dos políticos. E os políticos vão ter que ter esse capacidade da resposta, não é? Esse ajustamento. E passa muito, de facto, por educar, informar e saber pensar, saber tirar conclusões sobre a informação que nos chega todos os dias. Nota final, Marco Teles. A nota final, olha, um outro dia numa escola secundária, um estudante fez a seguinte proposta. Por que não transformar o dia 9 de maio num feriado europeu, comum a todos os Estados-membros para realmente darmos peso ao projeto europeu? Bom, fiquei a pensar que realmente depois do 25 de abril, o 1 de maio e o 9 de maio seria realmente quase 3 semanas de feriados. Mas está aqui uma proposta de um jovem e ele também dizia, bom, mas está aqui a proposta, faça isto chegar a algum sítio, não é? Uma proposta concreta para dar peso
se calhar não é o problema das escolas. As escolas fazem um trabalho brilhante na celebração do 9 de maio e, sobretudo, as escolas têm clubes europeus, tenho passado por muitas escolas e fico espantado com a qualidade do trabalho. Não é de celebração de um dia, de uma semana inteira de atividades, com muito sacrifício pessoal por parte dos professores, trabalham muito acima das horas que lhes estão programadas, mas fica só a partilha desta sugestão do aluno, algures daqui da região do ensino secundário, a propor que o 9 de maio seja transformado num feriado. A doutora Ana Rita Barros, a sua nota final, uma frase. Minha nota final é normalmente uma frase, e hoje não é a exceção. E é uma frase do Jean Monnet, proferida numa conferência intergovernamental em junho de 1950. E Jean Monnet dizia: estamos aqui para realizar uma obra comum, não para negociar vantagens, mas para procurar as nossas vantagens na vantagem comum. Só eliminando da discussão qualquer sentimento particularista, poderemos encontrar uma solução, na medida em que, aqui reunidos, soubermos mudar os nossos métodos, contribuiremos para transformar pouco a pouco o estado de espírito de todos os europeus. Depois, mais tarde, numa entrevista, Jean Monnet diz que foi neste dia, com esta declaração, ou com a parte que aqui citamos, que deu o nome de Comunidade Europeia ao objetivo que queria alcançar e que nós hoje aqui comemoramos. Assinalamos então o Dia da Europa, 9 de maio, com esta conversa partilhada por Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito obrigada a ambos. Obrigado, nós. Até uma próxima. Obrigada.